Muito bem, dando continuidade então ao nosso estudo do livro Crônicas de Além-Túmulo, do espírito Humberto de Campos, psicografia do Chico. Nós vamos aqui para o capítulo, para a crônica número 24, A Paz e a Verdade, e também para a crônica 25, Sócrates. Bom dia, Elcio. Vamos lá, nessas crônicas aqui que nós vamos estudar, Humberto de Campos ele fala bastante sobre o contexto em que ele vivia naquele período pós-guerra, naquele período que também previa, né, que era aquele momento que antecedia a guerra que se preparava naquele momento, vendo ali as grandes dificuldades aqui no mundo material e ao mesmo tempo também as grandes mobilizações no plano espiritual das equipes que procuravam sempre atuar no trabalho aqui junto ao nosso mundo físico, fazendo com que nós evoluíssemos, com que o nosso mundo alcançasse um patamar melhor de evolução. Então, nesse capítulo número 24, A Paz e a Verdade, Humberto de Campos diz assim para nós: os grandes espíritos que sob a tutela amorosa de Jesus dirigem os destinos da humanidade, reuniram-se há pouco tempo nos planos da erraticidade para discutirem o método de se estabelecer o gênio da paz na face da Terra. Essa expressão, o gênio da paz, né, para falar exatamente sobre a mudança do estado em que o nosso mundo vivia, né, mas apesar de ser bastante atual também, vendo aqui, né, sempre estamos naquela expectativa de mudança do status do nosso planeta, né? A essa assembleia de sábios das coisas espirituais e divinas compareceram anciãos da sociedade de Marte, estudiosos de Saturno, cientistas e apóstolos de Júpiter e outros representantes da vida do nosso sistema solar. Estudaram, reunidos, todos os séculos passados, esmerilhando a antiguidade egípcia, as eras clássicas, o Império Romano, o advento do cristianismo, os tempos apostólicos, a Idade Média, a Revolução Francesa, o progresso científico e filosófico do século XIX e a última experiência dolorosa das criaturas humanas, em 1914, concluindo que depois de tantas lições sábias e justas, a humanidade terrestre estaria preparada para receber no seu seio o gênio da paz, edificando-lhe um templo no coração atormentado e sofredor. Então aqui, né, até esse trecho, é muito interessante a gente observar todo o esforço, né, e toda a cadeia de solidariedade que existe no plano espiritual, da mesma forma também a cadeia de solidariedade que une os mundos, né? Então nós vemos assim o nosso planeta que a princípio é esse planeta isolado, esse planeta que dentro do nosso entendimento é o único local habitado aqui no nosso universo, o único local onde existe a vida inteligente aqui no nosso universo. E por causa disso, nós temos essa ideia de que nós evoluímos à própria sorte, de acordo com a força das circunstâncias, né, sem termos qualquer tipo de percepção ou compreensão da grande mobilização que existe no plano espiritual. A partir daquilo que a doutrina espírita traz para nós, quando ela fala sobre a vida em outros mundos, mas em condições com características diferentes dessa biológica que nós temos hoje, mas falando sobre vidas em dimensões diferentes, em planos diferentes, em densidades diferentes, nós vemos então ali a grande preocupação. Então essas reuniões que acontecem, né, e o próprio Chico comentava sobre isso, lá no nosso Pinga Fogo, quando nós estudamos naquele primeiro Pinga Fogo, em 1971, que era uma grande expectativa que se tinha por parte daqueles que participavam do programa, de falarem sobre aquele período da Guerra Fria, aquela expectativa, né, que é daquela grande hecatombe nuclear que
que se previa, né, iminente ali para o nosso mundo, e de repente Chico falava que os espíritos então deram uma moratória para que o nosso mundo tivesse, naquele período de 50 anos, o tempo de se transformar, o tempo de se reformar, e naturalmente não seria um trabalho feito isoladamente, nós não estaríamos sozinhos fazendo isso, mas o plano espiritual se mobilizaria de alguma forma para despertar as consciências aqui no nosso mundo. Então dá para a gente entender que quando o Chico dizia que o nosso planeta recebeu uma moratória, que os espíritos então aguardariam esse período, que espíritos seriam esses e de que forma que isso foi decidido? É aí então que nós vamos encontrar essas grandes assembleias desses espíritos sábios, que tanto aqueles que estão diretamente vinculados aqui ao nosso planeta, atuando aqui para a evolução, como aqueles que vêm nessa cadeia de solidariedade trabalhar em conjunto para trazer missionários, para trazer as melhores vibrações, mundos que irradiam, né? Podemos imaginar assim, se hoje nós encontramos, por exemplo, um país que se encontra em guerra, um país que se encontra em miséria, ou passando por alguma tragédia, e nós aqui no nosso país fazemos aquela corrente de orações para mandar as vibrações para aquela sociedade, para aquelas pessoas que sofrem, para aqueles espíritos que desencarnam, nós podemos ver o mesmo mecanismo acontecendo entre mundos. Pensando, por exemplo, né, como Humberto de Campos trouxe para nós aqui, a essa assembleia de sábios das coisas espirituais e divinas, compareceram anciãos da Sociedade de Marte, estudiosos de Saturno, cientistas e apóstolos de Júpiter e outros representantes da vida no nosso sistema solar. Dá para a gente ter uma ideia, então, que esses sábios que vieram ajudar aqui nessa assembleia a direcionar os caminhos evolutivos aqui do nosso planeta, nós podemos também pensar na própria sociedade desses planetas, como nós vimos, né, no livro Cartas de uma Morta, quando Maria João de Deus falava para nós de Saturno e também de Marte, né, quando os habitantes daqueles mundos tinham noção da nossa sociedade terrena. Eles sabiam que o nosso mundo não era simplesmente uma massa que ficava suspensa no espaço, mas que ali havia habitantes em determinados níveis evolutivos, que passavam por suas dificuldades, e eles então atuavam à distância, mandando para nós então esses pensamentos, essas irradiações. Então essa solidariedade é muito bacana da gente conhecer, da gente entender, percebendo então que eles não apenas de longe mandam essas irradiações, mas eles se aproximam cada vez mais de nós, estudando a nossa trajetória, observando as nossas necessidades. E nesse período de transição planetária, como nós vimos no livro, né, Rumo ao Mundo de Regeneração, psicografado pelo Divaldo, nós vimos ali também, não apenas nesse mundo de regeneração, mas também no Transição Planetária, mostrava-se então vários espíritos reencarnando em nossos mundos, aqui no nosso mundo, vindo de outras esferas. Então a gente via assim quais eram os recursos, os mecanismos que eram utilizados para nos ajudar na nossa evolução, desde vibrações enviadas à distância, assembleias que eram realizadas no plano espiritual, para observar e ajudar nas decisões do nosso mundo, espíritos que reencarnavam entre nós, nos ajudando a impulsionar a nossa sociedade. E como vemos nos tempos atuais também, né, vemos ali situações como a pandemia, por exemplo, mobilizando a sociedade toda, mudando o foco daquele pensamento egoísta, mais fraterno e mais amplo, para ajudar numa solução coletiva, embora contaminado com um pensamento egoísta, como nós vemos, né? Nações ali que privilegiam muito mais os seus cidadãos em detrimento de outras sociedades, empresas que visam o lucro, né, em detrimento da necessidade das pessoas. Então, enfim, a gente vai vendo grandes movimentações, mas ao mesmo tempo também vemos ali a contaminação das nossas imperfeições. Mas mesmo assim o plano espiritual continua atuando, continua trabalhando conosco. Então aqui eles fizeram, né, esmerilhando então essa antiguidade egípcia, eras clássicas, romanos, cristianismo, apostólicos, Idade Média, Revolução Francesa, avanço científico e filosófico do século XIX, até culminar então
naquela grande, né, experiência dolorosa das criaturas humanas em 1914, que foi o início da Primeira Guerra Mundial. E isso sem falar depois, se estendendo um pouco mais ali na linha histórica, na nossa linha temporal, nós teríamos ainda a Segunda Guerra Mundial, teríamos a Guerra Fria, depois nós teríamos ali outros conflitos para chegar no nosso tempo atual. Né? Então a gente vê assim tudo o que acontece no plano espiritual observando aqui a movimentação do nosso mundo. O Braz colocou, né, alguns espíritos dizem que aquelas bombas nucleares afetariam até o universo. Pois é, Braz, para nós aqui seriam explosões que devastariam os territórios, né, aqui do nosso mundo. Mas as repercussões vibratórias, né, nós não temos ideia qual seria o alcance e quais seriam as suas repercussões. Né? Então certamente traria ali um grande abalo. Né? Capitalismo selvagem agora inventando vírus. Pois ainda tem essa, né? Mais essa história ainda para trazer mais perturbação para o nosso mundo ainda. Mas continuamos, ele diz assim. Tá. E os mentores dos destinos humanos deliberaram aceitar unanimemente essa hipótese, marcando, porém, um dia para a nova reunião coletiva, a fim de ouvirem o mensageiro da paz, que partiria com a tarefa de investigar todos os elementos ao seu alcance para a consecução desse grandioso projeto. E o mensageiro partiu. Né? Então esse mensageiro da paz era um missionário que viria aqui para o nosso mundo fazer aquele estudo sobre as condições do nosso planeta. E ele continua depois. Bom dia, Choconete. Oi, Dona Miriam. Deixava os seus penates celestes cheios de harmonias e carícias maravilhosas. O sistema solar era toda uma lira de luz, desferindo um cântico de glorificação a Deus no infinito dos espaços. Saturno, com as suas luas e com seus anéis rutilantes, Marte, com os seus satélites graciosos, Vênus, com a sua vida primária, enchendo o céu de perfume, e as estradas aéreas formadas num éter delicioso, alcatifadas de estrelas e flores evanescentes. Após atravessar essa região de beleza indefiníveis, e depois de penetrar nas camadas de ozônio que revestem as massas atmosféricas do orbe terrestre, colocando as criaturas vivas a salvo dos raios desconhecidos e mortíferos do espectro solar, o mensageiro sentiu-se oprimido sob uma atmosfera de fumo sufocante e, em breve, estudava a situação de todos os países para colher notícias necessárias aos seus superiores dos planos espirituais. No dia aprazado, comparecia, torturado e abatido, à presença dos seus maiores. Então, em cima aqui também já vai falando para nós sobre a mudança, né, dos ambientes onde esse espírito, então, passava. Então, ele transitava por esses planetas, né, sentindo ali suas vibrações e tudo mais, vendo ali, né, toda essa maravilha que existe no universo dentro desse campo energético. E aí, então, quando ele se aproxima da nossa Terra, do nosso planeta, ele coloca para nós, né, sentiu-se oprimido sob uma atmosfera de fumo sufocante, que é exatamente as características aqui do nosso mundo. Nós vimos Maria João de Deus falando sobre isso, nós vemos André Luiz falando sobre isso, vemos aqui Humberto de Campos também trazendo para nós o relato sobre isso, né, porque realmente é a somatória, né, das mentes que individualmente acabam criando, então, essa psicosfera coletiva. Então, quando se fala que o nosso planeta traz essa psicosfera, essa atmosfera de fumo sufocante, na verdade, nada mais é do que a soma de todos os indivíduos vivenciando ali os seus tormentos, vivenciando os seus medos, o egoísmo, né, todos os conflitos que nós mesmos criamos. E hoje, embora nós encontremos o nosso mundo numa condição de paz relativa, se comparado com outros tempos que nós vivemos, né, desde o período do século XX,
Foi um período muito tenso para todos nós, até mais ou menos ali 1980, né, onde teve ali toda aquele trajetória, começando com uma grande guerra, terminando depois com aquele período de grande tensão que o nosso mundo vivenciou. Então a gente vive, de certa forma, uma relativa paz no que diz respeito a esses conflitos, encontrando ali, né, essas pequenas desavenças pontuais, embora a gente veja ali também uma tensão, né, acontecendo, né, porque temos ali essa geopolítica do nosso mundo atual, em que, conforme o próprio Humberto de Campos trouxe para nós num texto anterior, ele fala assim de uma grande hipocrisia, em que a paz é mantida através das armas que são guardadas, né? Então é uma paz relativa pelo fato da gente ver o mundo, de certa forma, ali pacífico no que diz respeito nas relações entre as nações. Mas estamos ali cada vez mais nos armando para tentar mostrar esse poder, né? Então a gente fica naquela expectativa, é uma paz, mas é uma paz relativa ali, né? E uma paz muito sensível também. Então é o momento em que nós estamos vivendo. E exatamente é essa psicosfera que nós criamos de acordo com esse contexto. E agora a gente percebe que nos tempos atuais nós saímos mais desse pensamento bélico, pois é, Brás, essa paz armada, né? Desse pensamento armamentista e entramos agora nesse sofrimento do medo por causa da pandemia. Então a gente percebe que houve uma mudança, né, na qualidade dessa psicosfera. Continuamos ainda vivenciando esse egoísmo. Mas hoje nós temos ali os pensamentos e os sentimentos permeados com essa pandemia. Quando tudo isso acabar, nós teremos ali uma mudança nova na qualidade, porque nós voltaremos, né, ou teremos uma nova linha de vivência aqui no nosso cotidiano, no nosso mundo, e quais serão os nossos objetivos? Continuar alimentando, por exemplo, a nossa sensualidade, o nosso consumo, o nosso materialismo, as nossas viciações? Quais serão as próximas experiências, né? Quais são os próximos capítulos da história da humanidade? E são exatamente esses capítulos que vão determinar essa atmosfera em torno do nosso planeta. Nós esperamos, né, que essa fase que nós estamos vivendo tenha despertado em nós ali sentimentos mais nobres. Ainda que sejam ali sentimentos numa condição embrionária, mas que terão condição de evoluir. Mas veremos ali quais são as novas surpresas que nós mesmos criaremos, né, para o nosso modo de viver. Mas enfim, então, esse mensageiro fez então esse estudo sobre tudo aquilo que observava no nosso mundo, dentro da vivência coletiva dessas nações, para poder reportar a esses superiores que estavam ali se reunindo para analisar os destinos da humanidade. No dia aprazado, comparecia torturado e abatido à presença dos seus maiores. Os anciãos veneráveis que haviam deliberado sua vinda ao planeta terreno esperavam-no com expectativas promissoras. Mas o nobre expedicionário começou a expor as suas opiniões sem otimismo e sem esperança. Senhores, disse inicialmente, nossas previsões não se realizaram. A Terra toda, na atualidade, é um perigoso rastilho de pólvora. Lembramos aqui, vésperas da Segunda Guerra Mundial, né? Da Primeira Guerra Mundial. Todas as nações estão prontas para a guerra. A luta ali é um produto inevitável dos labores ideológicos das criaturas humanas. Então aqui é interessante ele colocar isso. A luta é um produto inevitável dos labores ideológicos das criaturas humanas. Nós vemos muito essa expressão na atualidade, falando sobre ideologias, que são, na verdade, um conjunto de crenças que nós temos. Não necessariamente crenças espirituais, mas crenças em formas de viver, em padrões de vida, né, que nós tanto desejamos. Então nós temos ideologias, aquilo que nós idealizamos. São ideias que nós construímos, que nós achamos que é a nossa melhor forma de viver. Hoje, aqui no nosso país, por exemplo, nós vemos bastante a respeito dessas ideologias,
né, dentro das religiões, dentro dos partidos políticos, dentro dos grupos sociais, cada um encontrando ali qual é a sua ideia de mundo perfeito. E aí então eu crio um conjunto de ideias formando a minha ideologia. Naquela época nós tínhamos as ideologias formadas por conquistas imperialistas, né, com repartindo territórios no nosso planeta em busca de riquezas. Essas eram as ideologias. E por causa dessas ideologias, nós vemos então ali, né, o mundo entrando em conflito, começando a se armar cada vez mais, a se municiar cada vez mais para poder colocar em prática a sua ideia. Só que a minha ideia pode ser muito diferente da ideia do outro. E para isso, então, eu vou impor à força a minha ideia, e o outro vai resistir também à força a essa ideia que eu estou impondo. E por isso que ele coloca, a luta é o produto inevitável dos labores ideológicos das criaturas humanas. Nós, então, estamos criando essas ideias e queremos impor. E aí é o mais interessante, né? Porque, como eu comento com vocês, nos nossos estudos a respeito das diferenças entre as religiões, o problema é exatamente isso, as diferenças entre as religiões, que são ali os elementos que nós valorizamos muito mais do que as semelhanças. Então, assim, eu tenho a minha ideia e vocês têm a ideia de vocês. Eu poderia pensar, o que me afasta de vocês? Ou eu poderia pensar, o que me aproxima de vocês? Então é buscando exatamente essas semelhanças, essas afinidades, que nós poderíamos fazer uma construção coletiva. Mas pelo fato de nós termos ainda esse egoísmo muito forte dentro de nós brigamos pelas diferenças. E foi isso, então, que nesse caso, numa proporção planetária, nós geramos, então, esse grande conflito armamentista que nós tivemos. Na Segunda Guerra Mundial foi interessante a gente ver que nós tínhamos ali também duas grandes ideologias que acabaram depois se fragmentando. Então eram aqueles que atacavam e eram aqueles que se defendiam. Então eram duas ideologias bastante opostas, né? Uma era colonialista e a outra era muito mais democrática, e aí por causa dessas diferenças nós entramos em guerra. Acabou a guerra, vieram novas ideologias, e assim a gente vai vivendo. Né? Cada país tem a sua ideia a respeito do mundo perfeito e vai se defender para isso. Hoje os campos que nós encontramos, felizmente, né, na grande maioria, não são os campos de guerra, mas são os campos econômicos, os campos políticos, os campos de influência. Continuam sendo ainda bastante contundentes, né, mas não mais como antigamente. Fazendo ali um paralelo, só para a gente poder ilustrar, lembra muito aquilo que a doutrina espírita, a forma como a doutrina espírita começou. Ela começou inicialmente com os efeitos físicos ostensivos, né? E aí então esses efeitos físicos nós tínhamos as mesas, as cadeiras, as batidas, depois vieram as mensagens. Então essas mensagens vieram de uma forma mais sutil. Então olhando essas ideologias, agora no seu aspecto infelizmente um pouco mais negativo, elas já não são mais tão agressivas como eram anteriormente, mas elas continuam existindo e continuam ainda causando diferenças. Mas, de qualquer forma, esse foi o propósito, né, a causa da guerra naquele período. E continua, então, o mensageiro da paz. Procurei um lugar onde fosse possível estabelecer as minhas atividades sem encontrar elementos para esse fim em parte alguma. Debalde tentei supor, quer dizer, inutilmente, tentei sobrepor as minhas influências nos gabinetes políticos, nas doutrinas da coletividade ou no santuário dos corações. Os homens ainda não conseguem entender nossos alvitres e conselhos. Nenhum deles cuida da necessidade de paz, com sinceridade e desinteresse. Então, quando ele fala aqui também sobre o cuidado da necessidade da paz, com sinceridade e desinteresse, é aí que entra, então, aquela ideia que eu trouxe para vocês anteriormente a respeito daquela paz contaminada, né, daqueles objetivos nobres, porém contaminados, contaminados pelo egoísmo, contaminados pelo orgulho, pela vaidade, né, que são ali as chagas, né, as chagas morais da nossa sociedade. Então, muitos deles procuravam a paz, mas era aquela paz relativa, aquela paz, desde que seja a paz do modo como eu vejo.
A paz, do jeito que você vê, não me interessa muito. Então são essas diferenças que causam os conflitos. Alguns falam em meu nome para levantarem recompensas e honrarias nos torneios políticos ou literários. Desgraçadamente, porém, não podem prescindir das necessidades negras da guerra. Verificou-se na Assembleia Augusta e Respeitável um movimento penoso de assombro. Ali se encontravam espíritos diretores de povos, de raças e de todos os ideais que nobilitam a humanidade. Aqui também é interessante a gente ver, né? Quando a gente vai, então, trabalhando nessa setorização e nessa hierarquização do mundo espiritual, quando eles falam antigos gênios, ou melhor, aqui em cima, espíritos diretores de povos, raças e de todos os ideais que nobilitam a humanidade, que tornam a humanidade nobre. Então é interessante a gente ver até mesmo essa divisão no plano espiritual preocupado com a evolução das raças. Porque é muito interessante porque nós percebemos que no nosso mundo, ainda com uma visão muito preconceituosa, é muito diferente, por exemplo, o destino aqui na nossa sociedade, com relação, por exemplo, à etnia negra. É muito diferente você ser um indivíduo que vive no Oriente, ou um indivíduo que vive na Europa, ou um indivíduo que vive na América Latina, ou um indivíduo que vive na África. Porque as experiências desses indivíduos são experiências diferentes dentro desse contexto planetário. Nós não podemos dizer que se você reencarnar num determinado país, numa determinada região ou continente, você vai ter a mesma vida tranquila que você teria em outra. Porque cada sociedade, infelizmente para nós ainda, proporciona uma experiência, muitas vezes dolorosa, que faz parte de um processo evolutivo. E para isso, então, há necessidade dessa coordenação, porque são grupos diferentes vivendo experiências diferentes. Fazendo um paralelo, é diferente você ter, por exemplo, um professor, um diretor de uma escola pública, de um diretor de uma escola particular e o diretor de um reformatório. Cada diretor ele tem ali um ponto de vista diferente com relação a esse público-alvo com quem eles trabalham. Aquele de escola particular é mais tranquilo, porque tem ali uma comunidade com poder aquisitivo melhor. Aquele de escola pública é aquele que tem ali o básico para poder sobreviver. E aquele reformatório geralmente são com jovens que cometeram infrações. E para isso, então, para cada escola dessa, você tem um projeto evolutivo, você tem um projeto pedagógico. Quando a gente fala analisando a visão do nosso mundo hoje, é a mesma coisa. E nós temos essa pequena noção, porque é muito pequena, porque nós praticamente desconhecemos como tudo isso acontece no plano espiritual, principalmente nessa esfera, ou nessas esferas desses espíritos mais elevados, nós vemos como é o trabalho difícil de orientar um planeta inteiro com toda a sua diversidade. Nós não temos, por exemplo, Ismael, conforme o próprio Humberto de Campos relata para nós como é o governador espiritual do nosso planeta. E por que Ismael tem um trabalho diferente, por exemplo, de um outro espírito, que é o dirigente espiritual do Japão, que é um dirigente espiritual nos Estados Unidos, que é um dirigente espiritual na África do Sul? E assim a gente vai percebendo que cada comunidade no nosso planeta, agora em proporção melhor, tem ali características diferentes de outros povos. E unir tudo isso, né, se nós pensarmos, né, como ontem mesmo, né, a ideia da orquestra foi lançada aqui no nosso estudo, a gente pensar que cada país é um integrante de uma grande orquestra, nós temos então o grande maestro que vai exatamente ali através desses diretores de povos, de raças, de nações, fazer com que todos trabalhem com o mesmo objetivo. Então isso é fantástico quando a nossa mente começa a se expandir e a gente começa a olhar para o mundo espiritual desse modo diferenciado, conhecendo esses setores e conhecendo essa hierarquia. Em que nós temos ali Jesus, que era tido até pouco tempo para nós como diretor do nosso planeta, porque aí tem aquela controvérsia, né, se outro espírito já assumiu, se Jesus já foi promovido, isso aí são para nós que não há comprovação, mas independente disso nós temos uma liderança aqui no nosso planeta
que observa os tempos de mudança, observa, por exemplo, né, quando a gente pensava nesse período de pandemia, quando esse projeto expiatório e provatório que nós estamos vivenciando agora, como foram ali as deliberações desses grupos diretores que pensavam, né, quanto tempo isso vai durar, qual o efeito que isso vai provocar na humanidade, qual vai ser ali a logística que vai ser estabelecida para o apoio tanto para os encarnados como para aqueles que desencarnariam, qual a extensão das equipes espirituais que trabalhariam em benefício da nossa humanidade. Olha quanta coisa vai surgindo, e não simplesmente pensarmos que a pandemia veio, causou então essa devastação no nosso planeta, devastação em vários sentidos, tanto moral como físico e como material também, sem que isso não fosse devidamente planejado para que nós tivéssemos então essa assessoria. Então isso é bacana a gente perceber, né, de ver que em cada grande movimento na história da humanidade, nós temos ali também todas essas equipes se mobilizando. E nesse período de transição planetária, então, que nós estamos vivendo agora, é um outro momento também que nós temos ali grupos que participam dessa grande cadeia de solidariedade, se juntando aqui para apoiar esse movimento de transformação do nosso mundo. E aí naquele livro, né, no Transição Planetária e Rumo ao Mundo de Regeneração, a mesma coisa nós vamos encontrar. Essas falanges espirituais trabalhando intensamente para que o nosso mundo seja direcionado para essa finalidade. Né? Brás, é aquela história que a gente tem que pensar sempre, né? Primeiro, a natureza não dá saltos. Então, esses movimentos culturais, esses movimentos esportivos, fazem parte da infância da humanidade. Assim como no passado, né, eu me lembro que na faculdade, quando nós estudávamos sobre a história das Olimpíadas, nós víamos ali que os primeiros jogos que surgiram, que não eram os olímpicos necessariamente, mas eram os jônicos, depois vieram os olímpicos em homenagem aos deuses, né, do Olimpo e tudo mais, eram formas de você transformar a guerra num esporte. Então os povos mandavam os seus melhores atletas ou então guerreiros exatamente para fazer uma simulação de guerra, onde você tinha ali o lançamento de uma lança, onde você tinha a corrida, onde você tinha ali o cavalgar e tudo mais, para transformar esse espírito bélico num espírito esportivo. E a mesma coisa acontece na cultura, na união dos povos, no desenvolvimento da cultura, só que há a necessidade do amadurecimento. Então tudo tem um propósito nobre, tudo tem um propósito construtivo, da mesma forma que as próprias religiões, que surgiram inicialmente, né, com aquele objetivo de culto, mesmo que de uma forma primitiva, trazendo ali os sacrifícios humanos, sacrifícios animais e tudo mais, começaram a evoluir. Então saímos do material e começamos a chegar no espiritual. Nós estamos ainda nessa fase não mais primitiva, mas é uma fase ainda infantil da evolução religiosa nossa, porque nós valorizamos muito mais as sensações do que os sentimentos. Por que sensações? Porque é aquela ideia que a gente já conversou sobre a materialização da fé. Eu preciso sentir a fé fisicamente, eu preciso ver um objeto, segurar um objeto, estar num ambiente, fisicamente expressar tudo isso, até o momento em que nós vamos evoluindo, e aí espiritualmente a gente consegue simplesmente pelo pensamento e pelos sentimentos nos harmonizarmos. Então tudo é parte de um processo evolutivo. Então certamente Ismael vai dizer, não, já está na hora da humanidade acordar. Mas isso era ruim? Não necessariamente, era parte de um processo. Então assim, a gente tem que observar essa fase, mas nós já chegamos numa fase intelectual que nós nos gabamos tanto, né? Não, porque nós atingimos ali um grau de superioridade, temos doutores, estamos explorando o universo, estamos explorando o microscópico e tudo mais, e mesmo assim o nosso comportamento continua sendo um comportamento infantil, em muitos aspectos. Mas estamos amadurecendo na filosofia, estamos amadurecendo na intelectualidade, as nossas academias estão cada vez mais fortalecidas, no sentido, né, de vermos ali as ciências evoluindo e se desenvolvendo. Então estamos ali tentando encontrar aquele ponto de equilíbrio.
Então é parte de processo, a gente tem que compreender isso. Né? Estamos atrasados nesse processo? Vejo que sim. Mas não dá para pegar uma criança do ensino fundamental e esperar que ela faça cálculos avançados se ela ainda não tem capacidade para isso. Né? Então, espiritualmente, a gente vai encontrar a mesma situação. Avançando um pouco mais. Então, o que eu falava para vocês sobre o interessante da gente perceber os diretores de povos, de raças e nações. Né? Então, eu queria focar isso porque é importante a gente perceber que se nós temos aquele espírito que guarda nossas famílias, que nos guarda individualmente, o que poderíamos pensar de nações, de raças e de povos? Muito mais ainda, porque é um trabalho muito mais complexo e exige ali um grau de conhecimento muito mais avançado, né? Mas enfim, avançando, né? Dudu colocou para nós aqui antes de continuarmos, né? A festa sempre fez parte da essência do ser humano, de muitos. E a notícia que se dá, onde a festa é algo de uma involução do ser material, o homem e o ser espiritual nada tem a ver com o que é feito. A festa moral está dentro de nós. Se a sua festa te traz boas sensibilidades, algo que vai mostrar que o ruim não predominará em sua mente, em suas situações vibratórias. Por que não? Você faz a sua festa e você sabe onde está a má e a boa vibração dessa festa. O mesmo acontece com tudo que tu chega para alegrar ou não a sua mente, os seus pensamentos e os seus sentimentos. Né? Muito obrigado, muito legal pela participação. Né? Então vemos aqui, né, Brás? Somos povos festeiros, né? Tudo para nós é motivo de festa, de alegria, né? Tem até aquela passagem, né, do Antigo Testamento, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Né? Então, era a forma dos povos antigos, né, celebrarem a comunhão com o divino, né, com Deus. Então, a festa realmente faz parte de nós. Agora, se nós vamos fazer uma boa festa ou uma festa negativa, aí vai depender dos nossos valores. O plano espiritual está em festa, não é assim que nós pensamos? Chegamos até a comentar sobre um dos nossos encontros, a respeito do Natal, né, que quando tem essa época de Natal, o plano espiritual também faz a sua festa em celebração à vinda de Jesus aqui para o nosso mundo físico, e nós fazemos a nossa festa. A nossa festa é muito mais Papai Noel, Coca-Cola, peru, presentes, né, e no plano espiritual é muito mais o sentimento, né, a celebração verdadeira. Então a festa ela é neutra, depende de como nós festejamos aqui a nossa, damos vazão a essa nossa alegria, né? Exatamente, né? Por que não sermos felizes trazendo a nossa festa de forma comum e feliz? Tá aí, né? Muito obrigado. Então essa é a ideia, né? Então, vamos lá. E os antigos gênios inspiradores das raças eslavas e germânicas solicitaram notícias de seus subordinados, mas a entidade amiga respondeu com franqueza. Aqui lembrando, né, as raças eslavas e germânicas, os eslavos são aqueles que deram origem aos russos, por exemplo, e os germânicos aos alemães. E nós vimos ali aquele conflito que existiu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, unindo esses dois povos, que são povos tão antigos, e ao mesmo tempo que se tornaram protagonistas desses conflitos que nós vimos. Né? Mas ele então, esse mensageiro da paz, viu aqui para nós a respeito, né, sobre qual era exatamente a condição dessas raças. E ele respondeu: os povos que se acham sob a vossa carinhosa tutela vivem a fase terrível do mais desenfreado armamentismo. A Alemanha já reocupou a Remânia, que é uma região ali da própria Alemanha, né? Lembrando que a Alemanha, nessa época, ela estava se unificando. Portanto, ela não era Alemanha ainda. Ela estava se formando ainda, né? Então, já se reocupou na Remânia, readquirindo igualmente o território do Sarre e preparando-se para reconquistar o seu império colonial. Antevendo as grandes guerras que se aproximam, os alemães estão aproveitando todas as suas capacidades inventivas na criação de novos elementos de destruição nas indústrias bélicas.
Seus zeppelins atravessam todos os continentes do mundo, a pretexto de turismo, estudando a situação topográfica dos outros países, arquitetando um novo sonho de imperialismo internacional. Com a teoria do racismo, ela procura levantar o plano nefasto de sua hegemonia no globo, criando toda espécie de aparelho para o domínio do mundo. A Rússia prepara-se inventando novos engenhos para a indústria da guerra, arrancando o suor dos seus filhos para fomentar a sua ideologia política na face da terra, incentivando revoltas e sacrificando corações. A Polônia gasta, na atualidade, 1/3 dos orçamentos com as forças armadas e todas as outras pequenas nacionalidades que floresceram nas margens do Danúbio não escondem a sua posição na corrida armamentista desses últimos tempos, fortificando-se para as lutas do porvir. Então aqui a gente já viu um pouco desse trecho, né? Então para você, Brás, aí, ó, continue usando a sua festa na viola, na sua música raiz, onde tu traz a lembrança de povos que chegaram e se foram, mas ao som das cordas ainda vive dentro de ti. Tá vendo, Brás, que legal? Ó? Segue a viola. Então, pois é, Brás, né? Tem ali um grande hospital de câncer na região de Barretos. Ali, minha mãe é de Barretos, né? Barretense. Então, a gente tem ali nesse local mesmo essa grande contribuição. Mas a gente vê ainda, quer dizer, de algo primitivo sai algo nobre. Vai chegar um momento em que a gente vai conseguir, de algo nobre, alimentar algo também nobre. Né? Avançando, vamos lá. E vieram os gênios inspiradores das raças latinas, obtendo a mesma resposta. A França e a Itália, prosseguiu o embaixador solícito, que foram sempre as nações diretoras do pensamento da latinidade, estão entregues a todos os desregramentos das indústrias da guerra. A primeira, dominada pelas obrigações de ordem política, coloca-se numa posição perigosa em face dos países que eram seus antigos aliados. Aqui nesse caso a França, né? A segunda, a Itália, acaba de realizar a campanha condenável de conquista do território abissínio, com os mais abjetos espetáculos da força. As aviações francesa e italiana, seus vasos de guerra, os tanques, né? Os seus milhares de homens da infantaria motorizada, causam dolorosa surpresa aos raros espíritos pacifistas do mundo. A Espanha afoga-se numa onda incendiária de sangue, e todas as outras nações europeias, inclusive a Inglaterra, que despedaça no momento todas as lanças ao seu dispor, para a conservação do seu império colonial, se preparam para a carnificina do futuro. Não se pode esperar nenhum esforço em favor da paz por parte das raças latinas. Então falamos das raças germânicas e eslavas, falamos das raças latinas, e continua o espírito da paz. E vieram em seguida os seres tutelares dos povos da Mongólia, recebendo idêntica resposta. Mas quando fala povo da Mongólia, a gente vai colocar o povo do Oriente, né? A China está cheia de fogo e sangue. O Japão repleto de associações secretas, de espionagem para a realização dos projetos nipônicos na guerra futura. As ilhas orientais estão dominadas pelo imperialismo do século, fomentando-se dentro delas todas as lutas sociais, políticas e religiosas. E chegaram depois, nesse inquérito, os gênios que presidem ao destino das livres Américas, obtendo sempre a mesma resposta. Os vossos subordinados, exclamou o lúcido e bem informado mensageiro, inconsciente dos tesouros econômicos que possuem, isso ele está falando aqui agora dos recursos naturais aqui das Américas, né? Perdem-se num labirinto de lutas políticas de todos os matizes. As nações do norte vivem idealizando todos os poderes destrutivos para serem utilizados
na sua defensiva, esperando, se ali mais tarde, o perigo das forças amarelas, ou seja, imaginando ali a invasão dos orientais. Atormentados pelos preconceitos, entregam-se por vezes a linchamentos e distúrbios sociais incompatíveis com o seu alevantado progresso. Os americanos do Sul esquecem as suas possibilidades na solução do problema da concórdia humana, entregando-se de vez em quando aos excessos das paixões políticas que os arrastam à sangria fratricida das guerras civis, cujo único objetivo é multiplicar o número dos infelizes e dos desafortunados do mundo. Aqui me veio, quando se fala sobre esses excessos das paixões políticas e essa sangria fratricida, me lembrou aqui a Guerra do Paraguai. Talvez o maior conflito que o Brasil já tenha participado e tenha sido protagonista, onde nós tivemos ali uma devastação aqui da América do Sul. Uruguai, Argentina e Brasil sufocando o Paraguai durante aquele período, ali no final do Império, do Segundo Império aqui no Brasil. Então ele faz um relato sobre isso também. Depois de penosas discussões, vieram os grandes gênios inspiradores das ciências físicas e morais da humanidade terrestre. Todavia, o gênio da paz continuou com a sua palavra inflexível e dolorosa. Não se pode esperar um esforço sério das correntes religiosas da Terra a favor da tranquilidade dos homens. Com raras exceções, quase todas estão divididas em núcleos de combate recíproco dentro de atividades e interesses anticristãos. Então ele chama a atenção que até mesmo as correntes religiosas brigam entre si para ter aquela ideia do domínio, Nós tínhamos ali o cristianismo, a religião islâmica, que estavam ali diretamente se confrontando, a religião judaica, da mesma forma, também entrando nesse conflito, todos eles trabalhando com esses interesses anticristãos, ou seja, o próprio egoísmo. Quanto às ciências físicas, todas as suas atenções estão voltadas para o extermínio e para a morte. Aqui lembrando, que é muito interessante uma teoria que sempre aponta que, teoria não, acaba sendo quase que uma conclusão, que a ciência evolui com mais intensidade em períodos de guerra. Isso porque as guerras nos estimulam no desenvolvimento de recursos tecnológicos para poder superar os inimigos. Então a gente tem uma evolução na medicina, para o tratamento daqueles que são os feridos, nos combates. Por exemplo, o transplante do coração foi resultado da guerra. Porque os soldados que eram feridos no coração, eles já eram declarados como mortos. Então houve uma necessidade muito grande de se trabalhar no desenvolvimento das cirurgias cardíacas para poder fazer um transplante. Ou mesmo fazer uma cirurgia, porque qualquer corte era uma hemorragia grave que acontecia, a pessoa morria. Qualquer tentativa. Então esse foi um processo evolutivo. Aí vieram então a telecomunicação, vieram ali também a engenharia trabalhando intensamente. Então é por isso que ele fala que as ciências físicas, todas as suas atenções estão voltadas para o extermínio e para a morte. Criaram-se na Terra os mais terríveis aparelhos de defesa antiaérea que fazem explodir aviões e outras poderosas máquinas de guerra. Gases mortíferos, aqui ele fala do cloro, que foi o gás utilizado na Primeira Guerra Mundial, terrível. Torpedos do ar e do mar, salientando-se o torpedeiro moderno, que poderá carregar 2.800 toneladas e que destrói fatalmente o alvo objetivado e atingido. Isso, 2.800 toneladas naquela época, era o máximo que eles conseguiam. Hoje nós temos ali 2, 3 vezes mais, como porta-aviões, por exemplo, que são máquinas de guerra altamente eficazes no seu objetivo. Metralhadoras elétricas, cômodas e velozes, de tiros rápidos, graças ao seu sistema rotativo. Canhões antiaéreos oferecendo capacidade para o tiro vertical de 15.000 metros à terra
é um vasto pandemônio de armas, de maquinarias e munições. Percorri todas as cidades, todas as organizações e todos os lares improficuamente. Então aqui até os lares também são classificados nesse pandemônio. A essa altura, quando a confusão de vozes se estabelecia no recinto iluminado, onde se reuniam as falanges espirituais do infinito, o gênio da verdade, que era o supremo diretor desse conclave angélico dos espaços, exclamou gravemente: calai-vos, meus irmãos. Aqui dá para a gente imaginar daqueles conclaves mesmo, né, que os temas vão surgindo e os debates vão acontecendo e aquele falatório todo, cada um ali expressando o seu medo, sua opinião, sua visão, embora todos com alto grau de conhecimento, né, mas era inevitável nesse período de grande turbulência que acontecia. Calai-vos, meus irmãos. Ninguém na terra poderá colocar outro fundamento a não ser o de Jesus Cristo. A evolução moral dos homens será paga com os mais penosos tributos de sangue das suas experiências. As criaturas humanas conhecerão a fome, a miséria, a nudez, a carnificina e o cansaço para aprenderem no amor daquele que é o jardineiro divino dos seus corações. Transformarão as suas cidades prestigiosas em ossários apodrecidos, para saberem erguer os monumentos projetados no Evangelho do Divino Mestre. Chega de mensagens, de arautos e mensageiros. No fumo negro da guerra, o homem terá a visão deslumbradora da luz maravilhosa dos planos divinos. Então, nesse trecho que ele coloca para nós, ele fala assim: a humanidade vai ter que chegar no fundo do poço, para depois ela se reerguer. Não adianta mais, quando ele coloca para nós aqui, mensagens e arautos e mensageiros. Quer dizer, não adianta mais ficar mandando gente para tentar convencer os homens. Porque é aquele pensamento, ninguém convence ninguém. As pessoas se convencem. E nesse caso, nesse contexto, assim como nesse que nós estamos vivendo atualmente, a melhor forma de nós nos convencermos é nós sentirmos na pele o efeito negativo das nossas escolhas. Por isso é inevitável que a humanidade passe por essas turbulências. Kardec trouxe para nós no Livro dos Espíritos a lei da destruição, mostrando, né, que infelizmente para construir algo novo há a necessidade de destruir aquilo que é antigo. E quando nós falamos em destruição material, ela representa muito pouco no que diz respeito à destruição moral, em que nós temos que passar ali, né, usando aquela expressão do Evangelho, lágrimas e ranger de dentes. E realmente as lágrimas e ranger de dentes na sua maior intensidade, para que nós possamos realmente dizermos: nós não suportamos mais isso. E depois de uma pausa cheia de comoção e de lágrimas no espírito de todos os presentes, a lúcida entidade sintetizou: nunca haverá paz no mundo sem a verdade. E enquanto as aves celestes voejavam nas atmosferas radiosas e eterizadas do infinito, e a luz embriagava todas as criaturas e todas as coisas, num turbilhão de claridade e de perfumes, ouviu-se uma voz indefinível bravando na imensidade: ninguém na terra pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto por Jesus Cristo. E, confundida numa luz imensa e maravilhosa, a grande Assembleia de Paz foi dissolvida. Então, quando é colocado aqui em cima, né, nesse trecho, finalizando aqui Humberto de Campos, nessa mensagem que chegou no dia 2 de janeiro de 1937, quando fala: nunca haverá paz no mundo sem a verdade. E essa verdade com letra maiúscula, né, lembrando que Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois aqui: ninguém na terra poderá lançar outro fundamento além daquele que foi posto por Jesus Cristo. E aqui então a gente vai pensar
que não é a ideia de seguir Jesus Cristo, porque nós temos ali religiões variadas que não trazem Jesus como referência, a não ser como mais um profeta. Mas ele fala sobre o fundamento trazido por Jesus. Esse fundamento ele é universal. E ele é falado em todas as línguas por todos os sábios. Então, nós não falamos aqui sobre uma guerra religiosa, sobre uma guerra, uma imposição de qual religião é melhor do que a outra. Nós falamos simplesmente da verdade. E todas as religiões verdadeiras são portadoras dessa verdade. E ela vai brotar, sem dúvida nenhuma, dentro dos nossos corações. Muito bem, aqui dizendo para nós mais uma mensagem. Muito obrigado, Didinho. Muito obrigado, querido amigo. Seja bem-vindo sempre. Diz assim para nós: o som do vinil ainda padece, gritando a raiz daquele que quer voltar, amar e sentir o berrante no seu ouvido, que mostra que os bois agregam no pasto e que o carroceiro ainda leva o leite fresco, na campana ainda escondida e muito lembrada de momentos inesquecíveis que do sul do país ao norte desse planeta tem a sua nobreza a cultura trazida de ontem, de tempos vividos, das coisas que nem percebemos porque estivemos lá e não lembramos mais. Mas o baile, o bailão, a festa, a cultura de cada lugar com ou sem esse berrante ainda chama os meus ouvidos, os fios da viola, que faz lembrar, de certa forma, que tudo aquilo que os seus entes do passado estiveram ali festejando, com a sua felicidade, é a melhor forma e vontade de trazer a todos vocês hoje, que precisamos alargar esses sentimentos de alegria, de poder dançar, cantar, sorrir e amar, esquecendo das coisas que ainda atingem um povo que sofre, mas não pode se entregar às coisas que só maltratam a alma de cada um. Que venha a sua festa, a festa de todos, pois só assim tu estará vivenciando, na vida social, a alegria de poder conhecer e estar criando o sentido de ter um amigo, um irmão, um parente, um ser qualquer que estará feliz com todos que dançarão nesse baile de eternas lembranças aos que chegarão depois de todos vocês. Patrão das águas, Didinho, tá aí então a mensagem para nós, reforçando, muito obrigado, né? Mensagem alegre aqui, para quebrar um pouco dessa tensão que a gente estava vendo aqui, né? Que o mensageiro da paz fez ali o nosso padrão vibratório baixar um pouquinho, baixar no sentido de vermos uma triste realidade que o nosso mundo ainda viveu naquela época e ainda vive no nosso presente. Então, quando a gente vai ali focando a nossa atenção nesse raciocínio e vendo o árduo trabalho que os amigos espirituais estão tendo para ajudar a humanidade a se elevar dentro do seu trabalho evolutivo, né? Aí nós temos então aqui a alegria de vermos que tudo começa dentro de nós. Então começa com a mudança do nosso modo de pensar, começa com a mudança do nosso modo de viver, de sentir, né? E essa alegria faz parte dessa mudança, dessa transformação. Porque só com alegria a gente consegue ver o mundo com otimismo, e só com alegria a gente consegue criar esse sentimento de fraternidade entre todos nós. Então nós estamos também passando por essa mudança, né? Esse crescimento, essa evolução de modo de sentir e modo de pensar. Então, ou seja, né, trouxe para nós aqui a festa ali com o seu berrante, né? Mostrando ali toda essa alegria da nossa cultura, a alegria da fraternidade. E é assim que a gente vai criar laços cada vez mais verdadeiros entre os homens, que vão ali se ajudar e desenvolver o sentimento do amor verdadeiro, né? Então, muito obrigado, muito bacana mesmo para nos elevar um pouquinho aqui, né? Tudo em sequência de uma dúvida que tinha, né? Legal, né, Brás? Então, traz essa mensagem, né? A vida é uma festa. Tem até aquele filme, né? A vida é uma festa, né, dona Miriam? Mas tem que ser uma festa saudável, né? E essa festa saudável é que
que vai nos mostrar ali o melhor caminho. Muito bem, meus amigos, nós vimos aqui então essa mensagem, a paz e a verdade, né? Então a gente conseguiu fazer uma conexão entre esse passado, né, e esse futuro. Deixa eu ver aqui o que nós temos agora. Eu tenho aqui a mensagem de Sócrates, que ela é aqui um pouquinho longa, e eu não sei se a gente vai conseguir estudá-la inteira. Mas eu acho que não, porque aqui é bem interessante, porque nessa mensagem, Humberto de Campos ele faz uma visita no Instituto Filosófico do Plano Espiritual, e lá então ele ouve, né, tem ali uma palestra, né, tem ali uma conversa com Sócrates, né, o grande filósofo, que vai falar exatamente sobre a diferença entre a filosofia do plano espiritual e a filosofia do plano físico. Aliás, né, só para a gente poder seguir aqui com o tempo que falta para nós, para concluirmos aqui o nosso estudo, eu não vou nem entrar aqui nessa parte dessa crônica, porque a gente vai, infelizmente, perder muita coisa que nós vamos debater. Mas nós conversamos esses dias a respeito da tentativa dos homens de encontrarem, né, as verdades da fé, as verdades da filosofia, as verdades da política, né, dentro do seu próprio mundo, aqui dentro do nosso próprio mundo. Então nós encontramos, por exemplo, escritores, pensadores, que escreveram, né, redigiram textos dos mais belos, né, textos dos mais profundos, mas a respeito do ser humano, do seu modo de pensar, do seu modo de sentir, mas de um modo muito restrito, porque tudo era visto a partir da perspectiva humana. Então é muito interessante, né, a gente vê assim que filmes foram produzidos, músicas foram criadas, né, textos e tal foram apresentados mostrando a natureza humana. E a gente tem muitos pensadores, cada época nós temos ali, né, desde a época de Sócrates mesmo, outros pensadores, eles vão então falando sobre a natureza humana, mas da visão terrena, sem levar em consideração o ser espiritual. E mais uma vez isso também faz parte da nossa evolução, né, porque conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo que cada geração vai trazendo um pensamento novo, vai trazendo uma ideia nova sobre essa tal natureza humana. No passado nós éramos vistos apenas como seres ali, vivendo no nosso mundo, e nós tentávamos analisar a posição do homem dentro daquele ambiente onde ele vivia. Depois ele começa a entrar no campo do pensamento, depois ele transcende e começa a entrar no campo espiritual. Então até nisso, no desenvolvimento dessas ideias, nós temos então essa escada, ou essa escala que deve ser respeitada, né? Então primeiro nós vemos o mundo físico, depois o campo das ideias, depois o campo do espírito. Hoje nós começamos a ter ainda de uma forma muito pálida essas ideias a respeito do espírito, porque elas ainda são vistas, né, apenas de uma forma muito mais religiosa do que espiritual. E nessa tentativa de trazer esse aspecto do ser humano nessa visão espiritual, começa então a esboçar ali, vamos dizer, as primeiras luzes sobre a nossa realidade. Mas como ainda a ideia da imortalidade do espírito, de todas as leis naturais que regem a nossa existência, de falarmos, por exemplo, que nós não somos apenas nós, mas nós somos uma somatória. Deixa eu até pegar aqui um pensamento. Deixa eu pegar aqui rapidinho. É uma frase bem simplesinha. Essa frase aqui foi escrita, que diz assim: em nós não há apenas um eu mesmo. Há um certo número tão numeroso quanto os nossos ancestrais. Então essa é uma frase que um tio meu, o trovador, já desencarnado, e nós usamos essa frase, né, eu usei essa frase,
na construção da nossa árvore genealógica. Então ele diz assim, deixa eu até colar para vocês aqui, para que nós leiamos juntos. Ele diz assim, está aqui. Angelina, não veio a mensagem do nosso querido irmão do bem. Manda para nós de novo, só veio a assinatura dele. Aguardando agora ansiosamente aqui a contribuição do nosso amigo. Então essa frase, em nós não há apenas um eu mesmo, há um certo número tão numeroso quanto os nossos ancestrais. Então, primeiro, esse eu mesmo é aquilo que nós somos hoje. Né? Claro que eu estou fazendo aqui uma adaptação para o nosso pensamento espírita. Então, em nós não há apenas um eu mesmo, ou seja, eu não sou apenas eu. E há um certo número tão numeroso quanto os nossos ancestrais. A ideia desse pensamento fala sobre todos os valores que vão sendo passados de geração após geração na nossa mesma família. Ou seja, nós somos, na verdade, a soma de tudo aquilo que os nossos ancestrais já viveram. E quando nós passamos isso para a nossa visão espírita, que nós não somos apenas nós mesmos, mas nós somos tão numerosos quantas personalidades nós já tivemos. Por isso, então, quando a filosofia começar a sair do eu, do indivíduo atual, exatamente, né, Didima? Então, quando nós enquanto nós olharmos para o indivíduo, para o ser humano, por aquilo que ele é, nós vamos deixar de considerar tudo aquilo que ele já foi e tudo aquilo que ele pode ser. Então, por isso que o nosso pensamento, a nossa filosofia, ela é bastante limitada ainda. Então, quando nós falamos sobre a natureza humana, nós ainda temos uma visão muito restrita e, na verdade, vendo o homem de uma forma muito primitiva ainda. E vendo do mundo espiritual esses filósofos, esses pensadores, dando continuidade nessa análise sobre a natureza humana e começar a analisar a natureza espiritual, aí sim nós veremos ali a grande evolução, né, desse pensamento. Deixa eu pegar aqui rapidinho o que a Angelina postou para nós aqui. Só um instantinho, Angelina. Pera lá. A Angelina mandou mensagem para nós aqui, caiu. Mas está aqui, ó, nosso querido irmão do bem, tá, recebi aqui, Angelina. Ele mandou para nós assim: queridos irmãos, que o bem seja a meta de vossas realizações. A sociedade humana hoje passa por um processo de aprendizado bastante delicado para despertar vossas almas no bem a realizar. Compromissos das encarnações passadas que não foram trabalhados, urge a todos vós acelerar o compromisso que tendes, que foi pedido por vós ao Pai para sairdes melhores do mundo que estades agora. Que virá após esse momento de desespero que vós não sabeis resolver? Virá o que cada um fizer para o bem acontecer no vosso mundo. O modelo tendes, Jesus. Né? Então aqui nosso querido irmão do bem, muito obrigado, querido amigo Custódio, trazendo para nós aqui essa mensagem, porque mostra exatamente isso. Né? A gente fica naquela grande expectativa. O que será do mundo daqui para frente? Se a gente pensar o que será de nós individualmente, a partir daquilo que nós criarmos no nosso mundo interior, nós já sabemos qual vai ser exatamente o nosso futuro. Né? Porque hoje a gente pensa muito isso, né? A humanidade está perdida. Se nós pensarmos que a humanidade está perdida, nós estamos, na verdade, dizendo que cada indivíduo está perdido. Só que cada indivíduo é construtor do seu próprio destino. Então não é possível nós simplesmente determinarmos que a humanidade segue por esse ou por aquele caminho, sendo que nós temos o nosso próprio destino em nossas mãos. Então é esse bem que nós temos que vivenciar, é esse bem que nós temos que cultivar. Então a receita nós temos.
como ele colocou para nós, né? A referência nós temos em Jesus. Dentro dos seus ensinamentos, dentro dos seus exemplos que foram dados, né? Então temos aí agora a grande oportunidade de avançarmos nesse nosso progresso. Porque nós, pelo menos nós estudantes da doutrina, e de um modo geral, falamos todos aqueles que estudam, né, essas verdades do plano espiritual, não apenas nós espíritas, muito menos nós aqui no nosso grupo, mas todos aqueles que se dedicam sinceramente a esse aprendizado, nós estamos tendo a oportunidade agora de olhar o mundo de um jeito completamente diferente. Então, a massa, né, de encarnados e desencarnados pode estar seguindo naquela direção. Numa direção de sofrimento, numa direção de angústias ainda, mas nós temos a oportunidade de seguir um caminho diferente. Porque nós estamos vendo agora a realidade por uma nova perspectiva. Nós sabemos agora, temos uma ideia de onde viemos, temos uma ideia de para onde vamos e, mais importante, nós temos ideia do que fazer. Porque isso para nós já foi mostrado, exemplificado e escancarado. E agora depende realmente de cada um, Brás, o livre-arbítrio de cada um de nós, de acordo com a nossa disposição. Saber, nós já sabemos. Basta agora que nós coloquemos em prática. Meus amigos, é isso. Finalizando por aqui o nosso bate-papo de hoje, filosófico, né? Bem interessante. O Humberto de Campos aqui trouxe para nós ali motivos de grandes e profundas reflexões, né? Espero que tenha sido bem proveitoso para todos nós, né? Porque a gente conseguiu ter uma visão, né? Pelo menos assim naquela parte em que ele fala sobre o grande trabalho que vem sendo feito no plano espiritual para poder ajudar a humanidade na sua evolução, né? Então a gente tem desde o início, com os grandes diretores, com as grandes falanges que trabalham em benefício da nossa humanidade, desde aqueles que se dedicam individualmente junto a nós, né? Esses amigos que nos acompanham nos nossos trabalhos, esses nossos amigos que individualmente nos orientam na nossa trajetória, né? Então, quer dizer, temos ali, como eu falei para vocês, uma grande cadeia de solidariedade. Então não estamos desamparados, principalmente em tempos tão difíceis como esse, né? Essa madrugada desencarnou o esposo da minha prima, né, com Covid também. Ele estava numa luta já há bastante tempo, talvez ali 15, 20 dias, né, com intubação, com isso, com aquilo. Infelizmente veio a desencarnar. E mesmo assim, diante dessas dificuldades, nós vemos um projeto divino sendo posto em prática. Em que a morte para nós deixou de ser essa sombra em que tudo se apaga e vemos ali simplesmente a transformação. E seja que no mundo